tema propagado no século XIX pelo educador francês Barão de Coubertin, o homem que idealizou os Jogos Olímpicos da Era Moderna, é bem conhecido. O importante não é vencer, mas competir e com dignidade. Essa frase fica mais significativa ainda com as Paralimpíadas. Os primeiros Jogos Paralímpicos aconteceram em Roma, na Itália, em 1960, com a participação de 240 atletas de 23 países. Na Rio 2016, serão 4.350 atletas de 178 nações, um crescimento significativo em pouco mais de meio século. São pessoas que irradiam otimismo e acabam reorientando as perspectivas de muita gente que tem o hábito de reclamar de tudo na vida. Para esta conversa, nós recebemos hoje a velocista mineira Terezinha Guilhermina, ela que é a maior medalhista paralímpica da história do Brasil. Terezinha é a atual detentora dos recordes mundiais nos 100 metros, 200 metros e 400 metros de sua classe e se tornou aí referência no atletismo internacional. Tudo bom, Terezinha? Tudo bem, tudo ótimo. Estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigada pelo convite e pela oportunidade. O prazer é todo nosso. Me fala um pouquinho sobre a sua relação com a escola, né? A época em que você estava estudando, antes da gente começar essa entrevista, falando diretamente das Paralimpíadas. Quando você estava na escola, como é que era a sua relação com o dia a dia na sala de aula? Eu tinha perda superior a 95% da visão e eu só enxergava vultos e não conseguia enxergar no quadro da escola, embora eu fosse alfabetizada, porque os meus irmãos que não têm deficiência tinham me ensinado a ler e a escrever. Como eu não vi o que a professora estava escrevendo, eu imaginava, escrevia no meu caderno. A minha letra não era muito boa, também não conseguia ver as linhas. Só que, na época, os primeiros professores meus e dos meus irmãos que também têm deficiência visual, eles não entendiam que era uma limitação visual. Nós éramos mais conhecidos como bagunceiros, imperativos, que seria o termo de hoje. E até que entrou uma professora, chama Greuza, que percebeu que nós éramos alfabetizados e que a gente não participava das aulas porque a gente não enxergava no quadro o que ela estava escrevendo. E aí ela passou a ditar a matéria para a gente, tudo que ela escrevia no quadro ela ditava. Às vezes alguém lia uma vez a matéria para a gente, por isso eu tenho facilidade em ouvir. Eles liam uma vez só, não tinha gravador, então só tinha uma vez para ler, você tinha que aprender, então tinha que prestar atenção. As provas alguém lia e eu ditava as respostas e até que eu encontrei pessoas muito boas para me ajudar, tanto que eu fui aprovada e os meus irmãos também, até o 2º grau. Nessa situação a gente conseguiu ser aprovada. A Terezinha ela é para-atleta do atletismo, mas a história dela não começou exatamente com as corridas. Como é que foi seu envolvimento com o esporte num primeiro momento? Então, eu participei de um grupo, de um projeto do SESI de Betim que trabalhava com crianças carentes na natação. Eu aprendi a nadar crawl e costa, com algumas limitações, porque a maioria das crianças e adolescentes eram convencionais, então os detalhes da mão eu tinha muita dificuldade porque eu não visualizava. Mas eu aprendi a nadar e eu fiz natação acho que por 3 ou 4 anos durante a minha adolescência. E aí eu entrei no 2º grau e comecei a estudar. E depois de ter concluído o 2º grau, eu não tinha mercado de trabalho, eu fiz 2º grau técnico em administração e eu não encontrei emprego. E aí eu soube que teria um projeto da Prefeitura de Betim que ofereceria esporte para pessoas com deficiência. Eu fui me inscrever e eu vi que tinha opção de atletismo e natação. E na época eu tinha o maiô, dessa época que eu nadei antes, mas eu não tinha o tênis. E aí eu voltei para casa e falei com a minha irmã, eu queria nadar, eu queria correr, mas eu escrevi na natação porque eu tenho o maiô. Aí ela falou, Terezinha, o tênis eu te dou. E era o único tênis que ela tinha. No dia seguinte eu voltei e me inscrevi no atletismo, porque eu considerava que o atletismo eu poderia correr em qualquer lugar, na rua, na praça, perto de casa. E nadar eu ia precisar de um lugar específico, que tivesse uma piscina. E com isso dificultaria os meus grandes sonhos de crescimento, já que desde o primeiro momento eu acreditava que se eu me tornasse a melhor do mundo, eu mudaria a minha história.
é que é o nome da sua irmã que te cedeu o tênis? Vânia. Ela tem noção da importância desse presente que ela te deu? Acredito que sim. Hoje ela mora comigo, é mais do que uma irmã. Ela faz o papel de minha mãe mesmo. Muito especial ter ela do meu lado. Ela borda as minhas vendas e acho que é uma das minhas principais fãs e torcedoras. Agora, falando mais especificamente do seu treinamento, Terezinha, como é que você se aperfeiçoou nessa prática do atletismo a ponto de ter tanto recorde hoje em dia? Então, eu comecei em 2000 só que eu só tinha esse tênis como incentivo. Então, eu tinha que correr tudo que eu corria de 100 a 21 quilômetros. E eu lembro que para ganhar dinheiro a única maneira era correndo corrida de rua. E eu ganhei um dinheiro e nesse dia eu pude comprar pela primeira vez. Ganhei R$80, me senti milionária. Fui para o mercado, comprei o iogurte que eu sempre quis e realizei. Para mim era um sonho de infância que eu não tinha tido essa oportunidade quando eu era criança. E eu falei para mim, a partir de hoje eu vou realizar todos os meus sonhos correndo. E aí eu passei a me dedicar mais. Tive uma série de problemas, porque esse tênis, como eu treinava muito mais do que o técnico mandava, esse tênis gastou muito rápido, eu pisava muito torto e os meus pés, minha canela sentia muito dor e o meu tênis gastou a lateral inteira, ficou parecendo um tamanco torto. E aí eu tive que fazer fisioterapia, eu treinei algum tempo com o tênis, o pé esquerdo no pé direito, aí as pessoas falavam, além de cega é doida. Tive algumas dificuldades até chegar a aprender, só que eu sempre disse para mim, eu vou ser perfeita, eu quero aprender e quero fazer perfeito o movimento para mim realmente ser muito boa. E eu chegava eu já treinei com vários técnicos e todos eles eu falava assim, você me treina para ser a melhor do mundo? Aí ele olhava assim, você não tá doida não? Alguns deles, né? E porque eu comia farinha com açúcar no final do treino, era a minha suplementação alimentar. E aí um deles falou para mim assim, Terezinha, a diferença entre você e as suas adversárias é a mesma diferença que existe entre um combustível de um fusquinha e o combustível de um avião. Quem que você acha que vai ganhar? Eu falei, eu. Só eu que tinha coragem de acreditar nisso. Mas valeu a pena ter acreditado. Eu falo que existiu um bilhete de loteria, eu tive a coragem de comprar com tudo que eu tinha e cheguei aonde eu cheguei. Hoje tenho reconhecimento internacional, sou considerada a atleta cega mais rápida do mundo, fui para o Guinness Book, ser a melhor do mundo, com o reconhecimento do Guinness Book, sem dúvida, fez o meu sonho mais concreto e isso é uma conquista que eu acho que eu não trocaria. Se eu tivesse que fazer tudo de novo, eu acreditaria e faria. Agora, falando do seu treino especificamente, você diz que tem melhor rendimento com a venda, né? Por que isso? A consciência corporal, para mim, eu tenho uma consciência corporal muito grande. E sem a visão eu não tenho que me preocupar. Eu confio no Guilherme, que é o meu guia, e que realmente faz o papel dele muito bem dentro da pista. Então, eu só tenho que correr, eu não tenho que me preocupar em enxergar, em se eu vou trombar, se eu vou sair da linha. Então, essa ausência dessa preocupação me deixa mais focada para fazer os movimentos mais perfeitos e apenas fazer aquilo que eu realmente gosto, que é correr. Isso sem dúvida, que o Guilherme é perfeito nesse momento. Como é que é essa relação com o guia, a importância dele para justamente melhorar a performance? Tenho certeza de que eu tenho o melhor guia do mundo. O Guilherme sabe guiar, ele consegue chegar no meu limite, fazer com que eu chegue no meu limite e de uma forma bem perfeita. Eu falo que ele é perfeito para mim porque ele é invisível dentro da pista. É a sensação que eu tenho que eu estou correndo sozinha. Ele é tão bom que ele é invisível para mim. Quando ele não cai. Ele cai muito, não? É que ele caiu na prova de Londres e eu senti muita falta dele.
Bom, Terezinha, a gente sabe também que a estrutura para as pessoas com algum tipo de deficiência no Brasil precisa justamente ser revista em todos os âmbitos, né? Desde a mobilidade, o transporte, o acesso à saúde, à educação. Que paralelo você faz com as conquistas que você teve e a melhora dessas estruturas num país como o Brasil nos últimos anos, por exemplo? Sem dúvida que ainda há muito o que melhorar, existe déficit, porém, hoje nós já temos uma estrutura muito próxima do primeiro mundo no esporte paralímpico. O governo federal está construindo um centro paralímpico com parâmetros internacionais para todos os esportes, para a maioria dos esportes totalmente adaptados, e que vai ser em São Paulo, e a gente inaugura esse ano. Hoje ainda existe associações que não têm condição de ter vários guias, mas já melhorou bastante. Hoje eu posso ter um guia só meu. Na época que eu comecei, iam 2 guias para a competição, tinha 6 atletas na competição. Então, o guia acabava de correr com um atleta e tinha que correr com outro. Então, hoje em dia nós estamos melhorando, temos muito que melhorar ainda, mas já demos alguns passos na direção de um melhor desenvolvimento. Você é membro do Comitê Paralímpico Brasileiro e tem um instituto, né? O Instituto Terezinha Guilhermina. Me fala um pouquinho dessas duas participações, por que você tomou a iniciativa de criar um instituto e as suas funções no comitê. Eu sou membro do Conselho Nacional do Comitê, fui eleita em 2012, eu faço parte já desde 2010, representante dos atletas das Américas, junto ao Comitê Paralímpico das Américas, e essa função política de representar, levar as demandas dos atletas até a quem pode realmente saná-las, ou as perguntas desses atletas a quem pode dar respostas, é a função do Conselho Nacional de Atletas do Comitê. E a gente tem feito esse trabalho também junto com mais alguns amigos, são 7 componentes, e tem sido bem funcional e acredito que temos conseguido fazer um trabalho bem legal. E o Instituto? O Instituto é a realização de um dos meus maiores sonhos, que era oportunizar que pessoas com deficiência em geral tivessem, respeitadas as suas especificidades, a possibilidade de praticar atletismo e realmente galgar um caminho pelo qual eu já passei, mas que tivesse menos pedras. Ele só tem 1 ano, a gente temos 15 atletas mais ou menos inscritos de diferentes deficiências. Em Maringá, né? Em Maringá, e ele funciona, a gente não tem patrocínio, ainda não tem apoiadores para o Instituto, mas a gente está caminhando, a gente tem as pessoas que estão ajudando, nós temos alguns voluntários, temos uma academia que é a Academia AUE, que ajuda. E a gente tem um caminho para seguir. Terezinha, na sua opinião, o que representaria um legado dos Jogos Paralímpicos Rio 2016 no ponto de vista do seu trabalho, da sua atuação para pessoas com deficiência num país como o Brasil? Acho que o papel da mídia nesse legado vai ser fundamental, porque eu já tenho 36 anos e precisa-se surgir novos atletas, não só na minha classe, mas de outras classes. E eu acredito que o que a mídia vai mostrar vai chegar a lugares que existem deficientes que talvez nem sonhem que existe esporte para cego, ou para amputado, ou para cadeirante. E a expectativa é que nós tenhamos no futuro um movimento paralímpico, um movimento para pessoas com deficiência no esporte ainda mais forte, com mais atletas do que nós temos hoje. E que esses atletas possam realmente construir usufruir dessa estrutura física que vai ser que está sendo construída para essa Olimpíada, que não virem, que realmente toda essa estrutura não vire elefantes brancos, mas que realmente possam ser usados e sirvam de lugares para a realização de sonhos de tantos outros atletas. Terezinha Guilhermina, para-atleta brasileira, muito obrigado pela participação no programa de hoje. Até uma próxima oportunidade. Obrigada pelo convite novamente. E galera, vamos a 2016, eu não estou sozinha. Convido vocês todos a torcer por mim.
E para o resto também. Essas foram as palavras de Terezinha Guilhermina, minha convidada de hoje na série de programas do Entrevista sobre o esporte, a cidadania e a formação do atleta. Lembrando que nossas coleções temáticas estão disponíveis na internet. Acesse futura.org.br/entrevista. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau.